Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, olha o que diz a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Voltando ao versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Pode apagar a luz, pastor, o diácono William. Amado, hoje a nossa palavra ela vai ser direcionada ao tempo. Você está aqui comigo? O que é o tempo? Essa é uma pergunta que tem intrigado os estudiosos, os físicos, os filósofos, os matemáticos, ao longo de toda a história da humanidade. O que é o tempo? Eu tenho aqui dois relatos de dois físicos. Um chamado John Wheeler, ele diz assim: tempo é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma só vez. E Albert Einstein, ele diz assim: o tempo é uma ilusão. É uma distinção entre passado, presente e futuro, mas não passa de uma persistente ilusão. Amado, o fato é que a Bíblia diz que há tempo para tudo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a Bíblia, nós vemos isso, eu já iniciei a pregação. Nós vemos Deus falando através do tempo. Amado, há uma linha teológica que fala assim que existem 7 dispensações. O que é dispensação? Dispensação é o modo como Deus trata o povo de acordo com o conhecimento que o povo tem de Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu pegar o tablet do pastor Wesley e ele brigar comigo porque eu peguei, eu vou falar assim: eu não sabia disso, eu não sabia que você não ia gostar. Agora, a partir do momento, ou seja, eu era inocente quanto a isso, mas a partir do momento que ele fala assim: não pegue, porque eu não gosto, eu já tenho consciência disso, ele vai me tratar diferente com relação a essa ação. Você está aqui comigo? Então, nós temos a primeira dispensação na Bíblia, que é a dispensação da inocência. Sabe quando é que iniciou essa dispensação? No jardim do Éden. E sabe onde ela terminou? Na expulsão do Éden. O homem, Deus plantou um jardim no Éden, e pôs o homem que ele tinha formado, ele colocou esse homem lá. E esse homem era um homem, Thomas, inocente. Ele não sabia do bem e do mal. Ou seja, o tratamento de Deus para ele era dessa forma, de um homem que não conhecia o bem nem o mal. Então Deus tratou o homem dessa forma. O homem era ignorante acerca dessas coisas, pastor Wesley. Era ignorante. E Deus tratava o homem dentro da ignorância. A ignorância do homem trouxe um relacionamento saudável com Deus, porque o homem não conhecia o bem e o mal. Porém, nós conhecemos a história. E o homem, ele cai ali no jardim. E sabe como acaba essa dispensação? No fracasso humano. E o homem, ele perde a casa, que era o jardim. Então a primeira dispensação da inocência, ela inicia no Éden, Ítalo. E ela finaliza com o juízo de Deus, que é: e pois o Senhor os lançou fora do jardim. A primeira dispensação, que era o primeiro tempo que o Senhor tratava o homem, lançou o homem fora.
A partir daqui nós entramos em outra dispensação. A primeira era a dispensação da inocência. Agora entramos na dispensação da consciência. O homem agora ele tinha consciência do bem e do mal, Riva. E o homem agora, essa consciência do bem e do mal, trouxe para ele também a responsabilidade de escolher bem. Já que ele sabe que existe o bem e o mal, Nicolas, ele agora era responsável por fazer suas escolhas, Lucas. Era assim. Então, o Senhor, Ele inicia a dispensação da consciência na saída do homem do jardim. Mas sabe como termina a dispensação, pastor Wesley? Essa dispensação, ela vai até o juízo de Deus, que era o dilúvio. Porque a partir do momento que o homem é liberado conhecimento do bem e do mal, ele agora tem que fazer as suas escolhas e assumir as consequências. E sabemos como termina isso. Gênesis capítulo 6, versículo 12 diz assim: toda a carne havia se corrompido e o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:5. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos era continuamente má. Quando o homem ele tem o tempo de escolher entre o bem e o mal, ele não sabe fazer uma escolha. E termina a dispensação da consciência com um novo juízo de Deus, que foi o dilúvio. Então a primeira dispensação da inocência, ela termina com o juízo, foram expulsos do jardim. A segunda dispensação da consciência termina com o juízo, veio para eles o dilúvio. Depois do dilúvio nós temos agora a dispensação do governo humano, o homem agora. No dilúvio, Deus ele salvou 8 pessoas, a família de Noé. E Deus ali deu uma ordem: vocês vão procriar e espalhar sobre a terra. Era a mesma ordem que Deus deu lá no início. Agora vocês vão espalhar sobre a terra. Porém o homem agora no governo humano, o homem quis mostrar que quem estava no comando era ele, pastora Sandra. E ele falou assim: não, nós não vamos espalhar. Nós vamos ficar todo mundo junto, construir uma torre, chamada Torre de Babel. E falaram assim: ninguém vai dar uma ordem para nós não vamos submeter esse Deus, nós vamos ficar todo mundo juntos, Zina. E Deus, ele interfere mais uma vez, e a dispensação do governo humano termina com mais um juízo de Deus, Deus descendo e confundindo toda a língua do homem. A partir da dispensação do governo humano, entramos na dispensação da promessa. É o tempo de Deus agora. Você vê que Deus ele vai tratando o homem conforme o conhecimento que o homem tem dele. Deus nunca exigiu do homem algo que ele não compreendesse. E Deus agora, na dispensação da promessa, depois dos construtores da Torre de Babel, Deus levanta quem? Abraão. E faz para Abraão uma promessa. Em Gênesis capítulo de número 15, Deus ele faz uma promessa para Abraão, pastor. Capítulo 12 ele faz uma aliança. E Deus agora começa a tratar através de Abraão uma promessa. Porém nós conhecemos a história, amado. Nós sabemos que o homem, Abraão, Isaac, Jacó, José, aquela descendência ela se corrompe. E a dispensação da promessa, ela finaliza com mais um juízo de Deus. O homem entrando dentro do Egito para ser escravizado. Sabe qual que é a primeira palavra, pastor Wesley? A primeira frase do livro de Gênesis é assim: no princípio criou Deus. E sabe qual que é a última frase? Num caixão no Egito.
Essa é a última frase de Gênesis. Quando termina a dispensação da promessa e esse povo entra agora para dentro do Egito. Dentro do Egito agora o povo passa ali 430 anos. Quando o povo chega no Egito, de fato eles não eram escravos, mas passaram a ser escravos ali dentro. E por 430 anos, nos anos finais, o povo penou na mão de um faraó, que dizia que não conhecia a Deus, e que não ia liberar o povo. Aí começa agora a dispensação da lei. Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Moisés agora ele entra ali dentro do Egito, nós sabemos a história, que ele foi criado na cultura egípcia, sendo judeu, e ele foi, na verdade não existia aqui Israel, ele era um hebreu, não existia o povo de Israel aqui. Então Moisés agora, Deus dá a lei através de Moisés no Monte Sinai. E sabe o que o povo respondeu para Deus quando Deus deu a lei e Moisés leu a lei para o povo? O povo falou assim, Êxodo 19, tudo o que o Senhor tem falado nós faremos. O povo falou que ia fazer tudo, Rangel, tudo que Deus falou na lei, o povo falou assim, nós vamos cumprir. E inicia agora a dispensação da lei. E essa dispensação da lei, ela vai de Moisés até a crucificação de Jesus. Deus, através da lei, ele vem tratando o seu povo. Manda juízes, manda profetas, manda homens de Deus para cuidar do povo, direcionar o povo. E ainda através de um profeta, ele fala assim, vai vir um, que o seu nome é Emanuel. Ele vai ser o libertador desse povo. Ele vai levar vocês para Canaã. Sabe o que o povo faz? Crucifica Jesus. O final da dispensação da lei termina com juízo. E termina com a crucificação de Jesus. Conspiraram contra Jesus e o crucificaram. O libertador estava ali, pastora Sandra, e eles resolveram matar ele. Vamos matá-lo. Eu até acredito, amado, isso é coisa minha, não está na Bíblia. Eu acredito que quando mataram Jesus, eles já sabiam que de fato ele era o Jesus, o Messias. Porque não tinha lógica tudo que Jesus fez. Eles viram tudo aquilo. Só que para mim, sabe o que aconteceu? Se eles falassem assim, Sandra, esse de fato é Jesus, eles teriam que mudar tudo, Thomas. Tudo que eles acreditavam, eles teriam que falar para o povo assim, cara, estamos errados. Você lembra quando Jesus falou para eles assim? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus falou assim, eu só respondo se você me responder uma pergunta primeiro. Com que autoridade João batizava? Aí eles pensaram assim, se a gente falar que João, ele fazia isso na autoridade de Deus, aliás, se a gente reconhecer isso, que João batizava em nome de Deus, nós vamos ter que reconhecer que ele é Jesus, porque João batizou ele. Mas se a gente falar assim, não, João não tinha essa autoridade, se a gente falar isso, o povo vai ir contra a gente. Aí sabe o que eles fizeram? Não responderam a pergunta, ficaram calados. Porque de qualquer jeito que eles respondessem, eles estavam afirmando, esse aqui é o Messias. Porém eles não creram, não aceitaram, não receberam e ainda o mataram. Assim terminou a dispensação da lei. E nós temos agora a dispensação da graça, um novo momento, um novo tempo para a igreja. E a dispensação da graça, ela nasce ali em Atos capítulo de número 2, na festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo de Deus. Quando Deus deu a lei lá no Sinai, morreram 3.000 pessoas.
Mas quando Deus traz a graça, em Atos 2, nasceram 3.000 pessoas. Por isso nós temos, a letra mata, a lei representa a lei, a letra mata e o Espírito vivifica, o Espírito significa graça. Na introdução da lei, 3.000 morreram. Na introdução da graça, 3.000 nasceram. Você está aqui comigo, amado? Então nós temos agora o período da graça, que Deus instituiu e colocou a igreja dentro disso, velho. Sabe o que é a graça? Ao mais resumido do resumão, é favor imerecido. Só que é favor imerecido de todos os lados, Ítalo. É você não receber o juízo de Deus que você merece ou que eu mereço. Deus não dá esse juízo. Pelo contrário, Ele ainda nos fornece algo que nós não merecemos. Algo de bom. E isso é graça. Isso é graça. Olha o que Jesus fala em João 6:29. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou. João 6:47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Em João 5:24, na verdade vos digo. Quando Jesus frisa, na verdade, não é que ele tinha um problema que ele tinha que ficar repetindo, ele não tinha toque. É quando Jesus, quando a Bíblia traz duas coisas simultâneas, a mesma coisa, é porque está frisando. Assim, ó, isso é muito importante, tanto é que eu estou falando duas vezes. É isso. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí Jesus, ele fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí, para finalizar, Efésios 2:9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, isso é graça. Esse é o período que Deus instituiu ali em Pentecostes. Você está aqui comigo? Mas, amado, todas as dispensações terminaram com o juízo de Deus. Sabe quando é que vai terminar essa dispensação da graça? No arrebatamento da igreja. Vai terminar com o juízo de Deus também. Sabe por que essa geração e essa dispensação da graça trouxe para nós uma igreja apóstata? Uma igreja que pensa, já que a graça ela é abundante, eu posso fazer qualquer coisa, porque a graça ela vai me alcançar e vai cobrir os meus pecados. Mas a Bíblia não fala disso, amado. E essa geração, aliás, essa dispensação, ela vai terminar com o julgamento de Deus. Vai julgar o mundo, pastor Wesley. Como todas as dispensações, a dispensação da graça também vai terminar com o juízo final. Depois da geração da graça, amado, nós temos a dispensação da graça, nós temos a dispensação do milênio, que nós não chegamos nela. É o que nós almejamos. Você está aqui comigo? Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém. Amado, a dispensação do milênio, sabe quando é que vem? Após o juízo de Deus sobre o mundo. Apocalipse capítulo 20, amado, vai falar que até a terra, até o mundo, ele vai fugir de Deus nesse dia. Amado, e a Bíblia fala assim: estarão diante de mim o grande, o pequeno. Sabe o que está falando? Vai estar diante de mim o que era o mais top, achava o mais top, e o piso de fábrica. Trazendo para nós, para a nossa realidade da igreja, para vocês entenderem. Estarão diante de mim o apóstolo e os novos convertidos. Vai estar diante de mim o rico
e o pobre. Todo mundo vai estar diante desse grande dia, o dia do juízo. E esse é o tempo que vai iniciar a dispensação do milênio. Sabe o que é a dispensação do milênio? É Deus habitando no meio do povo. A Bíblia fala de 1000 anos de um governo teocrático. O que é teocracia? Deus no comando. Democracia é o povo que escolhe. O povo, a maioria escolhe. Teocracia é Deus escolhe, Deus no comando. Então o milênio vai ser um governo teocrático, um governo onde Deus vai governar. Só que a Bíblia fala, amado, isso é uma dispensação ainda. Isso aqui não tem nada de perfeição. Nós estamos falando de dispensação ainda, não estamos falando da eternidade. A dispensação do milênio vai terminar com o juízo como todas as outras. Porque a Bíblia fala que depois de 1000 anos, o diabo ele vai ser solto. E vai haver mais uma rebelião contra Deus. Só que aí, Deus ele se levanta do trono. É ali onde nós vemos o seguinte. Fala assim que o diabo e o inferno, olha para você ver, o diabo e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno, ele foi lançado no lago de fogo. A dispensação do milênio vai terminar com o juízo de Deus, Riva e Joyce. E ali, a partir daí, temos novos céus e nova terra, eternidade. Aí é um outro tempo da igreja, que a gente pode falar um outro dia. Mas eu só quis mostrar para você que Deus, ele trata o homem distintamente nos tempos, de acordo com o tempo que você está vivendo. Deus trata você de uma forma. Eu não posso exigir de um camarada que teve um encontro com Jesus ontem, dele ter a mesma vida de oração de você que tem 30 anos que é crente. Não tem como. Deus vai tratar ele de acordo com o que ele vive e o que ele conhece de Deus. Ou você acha que o ladrão da cruz, ele não teve tempo de fazer nada. Ele na cruz, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor fala assim: na verdade eu te digo que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas o que esse cara fez? Ele teve tempo de fazer o quê? Ele só fez o que é necessário. Arrependeu de coração. E a Bíblia fala que Deus ele sonda os corações. E ele sabe, e ele sondou o coração daquele camarada. Falou assim: você está comigo hoje? Então o Senhor, amado, estou ficando rouco já, olha você ver. Eu nem cantei hoje. Então o Senhor, ele trata o homem distintamente pelo tempo. O tempo. Eu quero ler mais uma passagem que está escrito. Deixa eu colocar meu relógio para me mostrar aqui o tempo que eu tenho. Nós estamos falando de tempo. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu esse tesouro, e transbordante de alegria ele vai, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que possui e compra. Sabe o que está falando aqui? Vou trazer aqui para a nossa linguagem, atualizada, na linguagem de hoje. Não na Bíblia, está na versão do pastor Chesco. Eu encontrei, pastor Wesley, algo muito valioso, e eu preciso comprar aquilo. Só que para eu ter acesso àquilo, eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho, vender tudo, rapar tudo, amado, tudo, pegar seus bitcoins, vender tudo, suas Ethereum, vender tudo que está debaixo
do colchão, aqueles que não gostam de ações, no banco, pegar tudo. Não é pegar 10%, 20%, 30%, 90%, é tudo. Vender tudo, juntar o dinheiro, usina, e comprar aquela pérola que você encontrou. Aí, Jesus ele vai trazer e falar assim, o reino de Deus é semelhante a isso. Era como se falasse assim, o cara encontrou, usina, o reino de Deus. Mas para ele ter acesso àquilo, ele tem que abrir mão de tudo. Tem que deixar tudo para trás. É o cara abrir mão de tudo. Dos momentos de lazer. Dos prazeres desse mundo. Abrir mão de tudo. Pegar tudo. E investir ali. No reino. É isso que Jesus está falando. O reino de Deus é isso. Junto com eu falar com você do tempo, amado. Há tempo para tudo. Eu quero te falar que o caminhar com Jesus, ele exige alguma coisa de nós. Só que alguma coisa, eu estou sendo brando para falar com vocês, estou falando mais fraquinho. Sabe o que ele quer de você? Tudo. Estou falando aqui de oferta, que Deus quer sua oferta, tem nada a ver isso. Eu estou falando, ele quer você. O reino de Deus, ele exige algo de nós, e esse algo não é algumas porcentagens, esse algo ele exige tudo de você, tudo de você. Amado, nós somos salvos pela graça de Deus, nós falamos isso quando entrou aqui o período da graça. A dispensação da graça, ali nasceram 3.000. Eu não estou querendo me delongar muito, mas eu quero que você entenda nessa manhã, que hoje é tempo, amado. Hoje é tempo de você parar e dar uma olhadinha, e colocar na balança, se vale a pena servir a esse Jesus. Eu gosto de falar, já falei na teologia isso, talvez já falei aqui também, ou com você, pessoalmente, alguém. Mas tem pessoas que falam assim, pastor, mas o evangelho que me pregaram era o seguinte, vem para Jesus, que os seus problemas vão ser resolvidos. Meu Deus, quando alguém chega assim, eu nem dou risada mais, eu fico preocupado, porque eu penso assim, meu Deus, será que ele acreditou nisso? Sabe o que servir a Deus às vezes custa da gente, Kevin? Às vezes você tinha um emprego top, às vezes você tinha uma família top, seus filhos tudo te respeitava, sua esposa te respeitava. Aí você chega e vem cá e entrega sua vida para Jesus. Aí quando você chegar em casa, sua esposa não te respeita, seus filhos não te respeitam, seus filhos agora começam a mexer com droga, o seu emprego você perde. E a poupança que você tinha, acontece um imprevisto, seu carro bate o motor. Aí você fala assim, cara, só foi eu entregar minha vida para Jesus, que agora estou na lama. Amado, 99% das vezes é isso que acontece. Isso é para mostrar que você não está vindo a Deus para receber coisas desse Deus. Jesus nunca prometeu um ministério de delícias, nunca aconteceu isso. Vem para mim que você vai comprar a sua casa própria. Eu conversando com a minha esposa esses dias, nós temos um testemunho para dar mais para frente, não posso contar hoje não. Nós dois estávamos lá, nós somos casados, tá? Você que está vendo aí na live. Nós dois estávamos tomando banho, nós dois, e conversando, né? Aí ela me falou um negócio, aí eu morri de rir lá dentro do banheiro. Aí ela, você ri, né? Eu falei, amor, isso aqui só vai servir para valorizar o testemunho lá na frente. Esquenta a cabeça. No dia que a gente falar o testemunho, eu vou lembrar disso. E aguenta aí que esse testemunho não vai ficar longe, não. Acompanhe os próximos capítulos. Então, amado, o que eu quero que você entenda, que Deus nunca prometeu facilidades. Vem aqui, eu tenho tudo para você. Isso é mentira. Quem te disse isso? Quem te disse essa mentira? Em Lucas capítulo 14, olha o que Jesus, olha como começa.
14, 25. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltou para essa galera e falou, sabe o quê? Amado, quando você vê Jesus sendo cercado de multidão, pessoal indo atrás dele, quase 100% das vezes ele vai parar para essa galera, olhar e falar assim: tô achando que vocês não entenderam, foi nada. Esse tanto de gente atrás de mim, eu tô achando que vocês entenderam errado. Aí Jesus ele vem e fala assim, ó, fala assim: grande multidão acompanhava ele, e ele voltando para essa multidão, ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e ainda a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Sabe o que ele estava falando? A sua escolha de me seguir, talvez ela vai refletir dentro da sua casa. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, o meu pai. Meu pai aceitou a Cristo com 15 anos de idade. Eu contei na teologia outro dia aqui que o meu pai, com 14, você via aquela serenidade toda ali, com 14 anos esse homem era o veneno lá na cidade dele. Expulso das escolas tudo, preso, que trem tudo. Com 14 anos, com 15 anos ele aceitou a Cristo. E com 15 anos mesmo foi expulso de casa. O pai dele falou assim: fiquei sabendo que você aceitou Jesus. Então deixa eu te falar, você escolhe esse Jesus ou o quarto onde você dorme, mas quando eu chegar aqui hoje, se você escolher por Jesus, não quero te ver aqui dentro. E meu pai falou assim, meu avô andava armado, ele falou assim, meu pai tinha coragem de dar um tiro em mim, se eu estivesse dentro de casa. Aí ele saiu de casa, com 15 anos de idade, porque ele escolheu a Cristo. Ele tinha um trabalho, porque ele tinha sido convertido já, com 15 anos, ele estava convertido, mudou de vida, tinha um trabalho, tinha uma casa, tinha um teto, tinha comida. No dia que ele chegou para o pai e falou, aceitei Jesus, perdeu o teto, perdeu a comida, perdeu os irmãos, perdeu a mãe. É isso que Jesus está falando. Quem quiser vir após mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Ele está falando sim, isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Aí ele continua o seguinte: quem não quiser tomar a sua cruz, o que é a cruz? São todos esses problemas que acompanham a conversão do Evangelho. Porque Jesus ele fala assim, continuando Lucas 14, estou lendo 28 agora. Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular se tem dinheiro para construir essa torre? Senão as pessoas vão passar e olhar e falar assim, ao tolo, começou a construir, não tem nem dinheiro para terminar, vai ficar esse esqueleto esse frame aí. Jesus falou assim, se você quiser me seguir, senta primeiro, põe no papel e vê se vale a pena. Aí no Lucas 9, 23 ao 26 diz assim, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Porque que aproveito o homem tem ganhando o mundo inteiro, mas perder a sua vida, perder a sua alma? Porque qualquer um, ele diz assim, que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na glória dos santos anjos de Deus. Quer seguir a Cristo, amado? Boa escolha tu faz, mas saiba o preço que é caminhar com esse Jesus. O apóstolo ele fala muito aqui, em reunião de pastores, líderes, e eu não estou aqui passando o que é passado nas reuniões, mas algo que ele fala para nós assim, você quer viver o profético? Quer sonhar? Quer que Deus abra os seus olhos para ver o mundo espiritual? Você não sabe o preço que você tem que pagar para isso. Você abrir o olho e ver um demônio sem nada, com o olho sem mundo espiritual, não tem ninguém orando, e está vendo? Você não sabe o preço que precisa pagar para isso.
E é justamente isso que Jesus está falando. Tudo isso envolve, amado, o preço de seguir a Cristo. E há tempo para você se decidir se você quer isso. Porque o que nós lemos no início é o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de seguir a Deus só no leitinho. E há tempo de você se decidir comer alimento sólido. Eu quero servir a Deus, mas eu só quero a rapinha do negócio. Ou você quer viver isso intensamente? Há tempo de chorar. Há tempo de sorrir. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Se você está no tempo de chorar, chore. A Bíblia fala: há tempo para isso. E às vezes nós somos Superman. Não choramos. Não sorrimos. Está no tempo de sorrir, Lucas, sorria. Está no tempo de chorar, Bruninho, chora. Porque há tempo para tudo, para todo propósito. Viva o momento. Adore chorando. Porque aqui não está falando de adoração. Aqui está falando assim, tem tempo de chorar e de sorrir, de plantar e de arrancar. Mas não está falando de adoração. A adoração tem que ser acima de todo esse tempo. Eu estou passando num tempo de ser arrancado. Adore sendo arrancado. Eu estou chorando, pastor. Adore chorando. Pastor, eu estou colhendo, estou sorrindo. Adore colhendo e sorrindo. Mas adore. Viva o seu tempo. Há tempo para tudo. E continuando, amado. Nós temos agora João. Numa pergunta que nós conhecemos em João 6,68. Quando Jesus fala assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Pergunta para os discípulos. Está no Evangelho de João, mas quem respondeu foi Pedro. Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou com ele assim: você sabe mesmo, hein, Pedro? Mas não é porque você é o cara, você sabe. Você sabe porque meu Pai te revelou isso. O Evangelho de João ele tem que ensinar, a visão dele é mostrar para nós a divindade de Jesus. Evangelho de Mateus mostra Jesus como rei. Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. Evangelho de Lucas mostra Jesus como homem perfeito. E João mostra Jesus como Deus, divindade. Aí nós agora entramos em João. E Jesus, ele fala para os discípulos assim, que os discípulos podiam ir, que ele ia mais depois, que ele ia retirar para orar. E Jesus, ele sai para orar. No versículo 16 ao 21 do capítulo 6 de João. Fala assim que os discípulos vão, não encontram Jesus, deixam Jesus para trás. Aí a Bíblia fala que Jesus, ele anda sobre o mar por 5 quilômetros. Porque fala assim, que ele andou de 25 a 30 estágios. E cada estádio era 180 metros, a medida deles. Ele andou cerca de 5 quilômetros sobre as águas. E ele encontrou os discípulos. Os discípulos, na hora que viu ele, falou assim: como que você veio para cá? Porque ele não tem barco? Cadê o seu barco? Está em João capítulo 6. Ele está assim: cadê o seu barco? Aí chega ali, sabe o que acontece? O barco que Jesus deixou para trás, a multidão pegou o barco, enfiou no barco e foi todo mundo atrás de Jesus. Remando, chegou do lado de lá, riva. Na hora que eles chegaram: como que você veio para cá, Jesus? Seu barco estava para trás. Aí Jesus nem responde, já fala assim: eu sei o que vocês estão querendo. Vocês querem pão e carne. Vocês querem comida. Vocês não querem o que eu quero para oferecer, o que eu tenho. Aí começa aquele sermão duro, onde todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora, só sobra 12, pastora Sandra. Aí Jesus fala para ele assim: vocês não querem ir embora também não? Vai embora. Aí quando eles falam assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. E nós sabemos que tu é o Messias. Jesus nunca prometeu um evangelho que vai te dar coisas. A única promessa é você estar plantando aqui para colher na eternidade.
É um tesouro, amado, que você não pode palpar agora. Você está trabalhando ele. Aí há quem diga assim que a história de Jesus é mentirosa. Jesus não aconteceu, não viveu. Igreja, isso aí não vale nada. Amado, experimenta tirar a igreja dessa cidade aqui para você ver o que vai virar essa cidade. Tira a igreja de um estado, você vai ver o que vai virar. A igreja, ela cuida de famílias, casamentos, tira pessoas da droga, faz as pessoas terem ações sociais, tudo isso elas aprendem vivendo a vida de Jesus. Tira isso da cidade para você ver onde que essa cidade vai parar. Amado, nós temos que pesar na balança quanto vale seguir a Cristo. E eu quero dar um exemplo disso do apóstolo Pedro. Nós sabemos que Jesus, ele foi capturado ali no Getsemane. Ele foi capturado. Ele sai no Getsemane, faz a última. Nós vamos falar do Getsemane ainda, hoje. Vocês têm um tempinho ainda? Amado, de vez em quando você dá uma olhadinha para a bandeira, fala: Senhor, lembra do Brasil. Amado Pedro, a palavra de Deus fala que quando Jesus ele é capturado, os discípulos todos, porque tinha uma promessa que falava: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, vão afugentar as ovelhas. Então os discípulos eles espalham, Nicolas, mas 2 discípulos observam de longe, João e Pedro. Era como se na hora que eles pegassem Jesus, todo mundo saiu correndo. Aí João e Pedro ficaram de longe olhando, para acompanhar o que ia acontecer com Jesus, Rony. E eles olhando de longe, levaram Jesus. Aí João, ele fala para Pedro: Pedro, conheço aquele pessoal ali que está pegando Jesus, conheço o sacerdote dali, vão lá que eles vão deixar entrar. Não está esse relato na Bíblia, tá, amado? Eu estou conjecturando, porque quando João chega lá, olha o que fala, João 18, a partir do versículo 15, Simão Pedro e João seguiam a Jesus, sendo João conhecido do sumo sacerdote, ele entrou para o pátio com Jesus, ou seja, quando eles capturaram Jesus, João falou assim: eu conheço aquele pessoal que está capturando Jesus, eles vão me deixar entrar. João chegou para entrar, só que Pedro não era conhecido. Aí João fala assim, ó, aí no versículo fala assim: Pedro porém ficou de fora junto à porta. Saindo João, que era conhecido do sumo sacerdote, ele falou para a encarregada da porta, que levou Pedro para dentro. Sabe o que aconteceu? Pedro não conhecia o cara, o Lucas, não conhecia. Só que João conhecia. Era como se João falasse assim: Pedro, fica do lado de fora, eu vou lá falar com a mulher para ela deixar você entrar aí. João foi lá dentro, falou assim: eu estou com um camarada aí, amigo meu, deixa ele entrar. Aí Pedro entrou, Riva. Só que Pedro não sabia a cagada que ele estava fazendo. Perdão da palavra. Ele não sabia onde ele estava entrando, pastor Reza. Sabe por que ele não pensou, cara, o que estava acontecendo naquela hora? Na hora que Pedro entra, eles batem o olho e falam assim: você é um deles. Na hora que ele entrou lá, João ele já sabia que era, porque João conhecia o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote deixou João entrar. Por mais que João era seguidor de Jesus, ele conhecia o sumo sacerdote permitiu que João entrasse. Só que na hora que Pedro entra, eles falam assim: você é um deles, você estava com ele que eu vi. Aí Pedro fala assim: não, estava não, sou um deles não. E Jesus tinha falado: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Nós podemos falar de Pedro outro dia. Deixa eu continuar esse caso aqui. Aí Pedro tem a primeira negada, que ele não conhecia Jesus. Eles falam assim: você está com ele? Aí Pedro fala assim: não conheço esse homem. E enquanto isso, amado, o relato de João vai falando assim que Jesus ele era questionado e ainda tomou um tapa na cara. Olha o que você fala, no versículo 21 de João 18. Jesus pergunta para os homens: por que vocês estão me interrogando? Pergunta aos que ouviram o que eu lhe falei.
você sabe o que eu disse. Dizendo ele isso, os guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus e disse: é assim que fala com o sumo sacerdote? Deu um tapa na cara de Jesus. E quem que viu? Pedro. Pedro estava lá dentro. E ele viu Jesus tomando um tapa na cara. Aí de novo chega alguém, pastor, e fala assim: uai, você é um deles, você se veste como eles. Aí Pedro fala assim: eu não conheço esse cara. Segunda vez: não conheço. João ninguém questionou, todo mundo conhecia João. Só que Pedro não pensou nisso quando ele pediu para entrar lá dentro. Ele não pôs na balança se valia ou não a pena. Ele não pensou, ele só quis entrar. Só foi atrás, seguiu a boiada. Aí a Bíblia vai falar que João, ele negou pela terceira vez. João não, Pedro. Só que olha o que relata Marcos capítulo 14, 71. Na terceira vez, Pedro negou e até xingou. Ele diz assim, ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Ele falou isso xingando, falando para os caras: eu não conheço esse cara, já falei, não sei quem é Jesus. Pedro estava falando isso. Aí nessa hora, o galo cantou. Só um comentário: não era o galo, o marido da galinha, não. Não era esse galo. O galo era um sinal de uma sirene que era para trocar de turno. Porque lá o galo era um animal impuro, não tinha esse animal lá. Então só para vocês saberem, não era o marido da galinha, era uma sirene. Então quando você fala assim, porque o galo, aí você desenha o galo cantando, né, o galinho pequenininho assim. Era uma sirene. Voltando. Cara, agora, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar o relato de Lucas. Cara, isso é a parte mais forte. Quando você vê o relato de Lucas do que aconteceu. Primeiro, voltando, João e Pedro acompanhando Jesus de longe. João entra porque ele conhecia o pessoal, conseguiu acesso para Pedro. Pedro entrou, ficou acompanhando de longe, negou Jesus a primeira vez. Jesus toma um tapa na cara, Pedro olhando para ele. Pedro nega a segunda vez. Pedro nega a terceira vez e ele ouve o galo cantar. Mas olha agora o que Lucas fala. Essa parte é forte, velho. E tendo passado, isso é Lucas 22, a partir do versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque ele é galileu. Mas Pedro insistia, dizendo: não compreendo o que você disse. E logo estando ele a falar, o galo cantou. Olha agora o que acontece. Então voltou-se Jesus, fixou os olhos em Pedro. Foi como se Jesus tinha lá tomado um tapa na cara, e na hora que Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus faz assim, e olha na cara de Pedro assim. Pedro olha Jesus. Aí a Bíblia fala assim: e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Jesus tomando tapa na cara e Pedro falando assim: eu não conheço esse homem. E de repente Jesus olha na cara dele assim: Ítalo, você sabe que o olhar fala tudo, velho. O olhar de alguns segundos era assim: você não me conhece, Pedro? E Pedro pensando assim: cara, tem 3 anos e meio que eu estou caminhando com esse cara. O apóstolo comentou com nós ontem aqui: de onde ele te tirou, bacana? Era como se o olhar de Jesus falasse: você não me conhece, Pedro. De onde eu te tirei, Pedro? Você era pescador, e eu te tirei para pescar homens, e você não me conhece. O olhar de Jesus falou isso para ele, e ele chorou amargamente. Amado, por que eu estou lembrando disso? Porque existe tempo para todas as coisas. Esse é o tempo em que Pedro se viu numa situação onde ele não mediu se valia a pena seguir a esse Jesus. Às vezes você está aí e você nunca fez essa conta: será que vale a pena eu seguir esse Cristo?
Será que vale a pena eu perder, entre aspas, a minha juventude dentro da igreja? Lembrando que a Bíblia fala assim: goze a vida com a mulher da tua juventude. Ali está falando assim, até que os jovens se casem. Não precisa ficar velho e acabado. Não precisa ficar com barrigão igual do pastor Tiesco. Eu já estou com 18 anos de casado, bacana. Casei bem jovem. Estou gozando a vida com a mulher da minha mocidade. É o que a Bíblia fala. Amado, e eu quero te dizer que o seguinte: nós temos tempo, e você ainda tem tempo de reparar tudo isso que Pedro passou. Será que vale a pena? Amado, nós podemos fazer isso ainda. Às vezes algumas pessoas, pastor Wes, perguntam assim: pastor Tiesco, por que Deus permite que pessoas se levantem e falam umas heresias aí? E Deus permite. O cara nem serve a Deus direito, Deus está usando ele para curar a pessoa. Esse cara é um ladrão e Deus está usando. Por quê? A resposta é simples, amado. E a resposta é o que a gente leu lá no início. Há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe o que está acontecendo? Por que Deus permite? Porque ainda não chegou o tempo da prestação de contas. Sabe quando esse cara vai ser cobrado? No dia da prestação de conta. Nós não estamos em prestação de conta. Ninguém tem que prestar conta agora. O que é seu, cuida, porque o dia você vai prestar conta, mas não é agora. Aí, nós podemos ter, por exemplo, eu falei desse exemplo aqui de uma mulher chamada Lana Holden. Quem conhece? Só os mais antigos conhecem. Essa mulher era uma pastora. Ela é pastora ainda. Isso não tira. Ela é pastora. Só que ela era casada com um pastor lá no Brasil. E essa mulher estava rodando o mundo pregando. E Deus usava ela muito, pastor. Só que hoje, e ela caiu algumas vezes no homossexualismo. Ela tinha relacionamentos lésbicos. Até que em uma dessas caídas ela não voltou mais para o marido. E hoje ela está casada com a outra mulher. E ambas são pastoras de uma igreja inclusiva. Esse termo inclusivo, eu não gosto muito desse termo, porque eles tomaram esse termo de inclusivo, mas a igreja é inclusiva. Sabe o que é incluir? É você pegar a pessoa, de qualquer tipo de pessoa. A gente não faz distinção, faz, pastor Wesley? Não, você não pode entrar, a gente não aceita. Não, a gente inclui todo mundo. A diferença é que quando essa pessoa entra, ela é afrontada pelo evangelho. Se ela vai ficar ou não, aí depende dela. Se ela aceitar o evangelho, ela é mudada. Mas se ela não, ela sempre vai ser afrontada por esse evangelho. E as igrejas homossexuais no Brasil são chamadas de igreja inclusiva, porque eles incluem, teoricamente, aqueles que a igreja joga para fora, os homossexuais. Joga os homossexuais para fora e eles incluem. Isso não é verdade. Porque se entrar um homossexual aqui, amado, nós não colocamos ele para fora. Não podemos fazer isso. A igreja não é nossa. A mesa não é nossa. Sabe o que é o nosso papel? Apresentar Deus para essa pessoa. Porque não é eu que mudo ela, é Deus, Espírito Santo, que vai trabalhar. Então, teoricamente, essas igrejas inclusivas, eles falam assim: nós estamos incluindo essas pessoas que o mundo rejeitou. Só que eles incluem essas pessoas e não tratam essas pessoas. Elas continuam do mesmo jeito. Aí um dia, essa Lana Holden, ela estava num debate teológico com um pastor chamado César Cavalcante. E o César Cavalcante, e eles estavam falando sobre o homossexualismo à luz da Bíblia. E era contra a Lana Holden, não contra, né? Era ela debatendo com esse pastor. Esse pastor é um cara muito sábio, muito inteligente. E ele falou assim para ela assim: Lana, quando você pregava, antigamente nos grandes congressos, e que as pessoas vinham, se rendiam aos pés do Senhor, você acredita no que Deus fazia ali? Era Deus mesmo que estava fazendo aquela mensagem? Era Deus mesmo que estava fazendo aquilo? E ela respondeu: sim, eu creio. Ele falou assim: você acreditava mesmo que era Deus que estava contigo? Aí ela: sim. Ele falou assim: então você está falando mentira agora para a sua igreja, porque o evangelho que você pregava lá era diferente do de hoje.
Ou você estava mentindo lá, ou você mente hoje na sua casa, lá na sua igreja. Porque o evangelho mudou, é diferente. Ela teve resposta para isso? Não tem. Tentou de todas as formas, mas não existe, amado. O evangelho, ele é o mesmo. O evangelho que o Billy Graham pregava é o mesmo que nós pregamos. É o que o pastor Wesley falou. Deus não tem filho predileto. Só que tem uns que ouvem mais do Pai. João foi o discípulo que inclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas não foi Jesus que inclinou a cabeça no peito de João. Foi João que inclinou a cabeça no peito de Jesus. Se todos os outros discípulos quisessem fazer a mesma coisa, poderiam ter feito. Mas só João inclinou a cabeça. Se ele ouvia mais de Jesus, foi porque ele era o que estava mais perto. Mas o acesso era para todos. Amado, então, não ainda chegou o tempo da prestação de conta. E essa mulher, o exemplo que eu dei dessa pastora, ela pode ainda levantar a mão e uma pessoa ser curada, porque Deus não tira o dom, mas ainda não está na hora de prestar conta do dom que Ele te deu. Tem que existir alguém, pastor Wesley, porque está na Bíblia, alguém vai chegar diante de Deus e falar assim: ué, mas no seu nome, eu fiz isso, no seu nome, pessoas foram curadas através da minha vida. Falou, aí Deus vai responder: eu fiz porque eu zelo pela minha palavra, mas você, quem que é? Não tenho relacionamento contigo. Não adianta nós incluirmos pessoas aqui, não adianta ser inclusivo, se o céu é exclusivo. Eu incluo, mas o que inclui é lá, ó. Não adianta. Amado, eu já estou terminando. Paulo era um camarada de uma pregação e um sermão cristocêntrico. Sabe o que está faltando nas nossas igrejas? Pregações cristocêntricas. É Cristo em quem faz. Cristo é quem faz. Amado, eu falo isso. Eu já fui até repreendido por isso, de falar assim, mas não precisa você falar isso. Mas eu gosto de falar. Não olhe para mim, não me coloque num pedestal, onde quem deveria estar é Deus. Se a gente desce do púlpito, qualquer pessoa recebe um tapinha nas costas, vai mover o ego. Não precisa de você fazer isso. É ruim, pastor, quando faz? Não é ruim. E esse é o problema. Porque não é ruim. Então não faça isso. Se você admira um pregador da palavra, um expoente da palavra, se você quiser continuar admirando esse cara, não bata nas costas dele e fala assim: você prega demais. Se você quiser que ele tenha uma manutenção disso, não faça isso. E outro, não confie, não olhe para mim como espelho perfeito, porque provavelmente, com 100%, eu vou te decepcionar. E se você estiver ligado em mim, pastor Wesley, apóstolo, amado, se você estiver ligado em nós, e a gente te decepcionar, você vai abandonar Deus, que não tem nada a ver com isso. Agora, quando o seu alinhamento é com Deus, o dia que eu te decepcionar, sabe o que você vai fazer? Você vai orar por mim, mas você não vai abandonar Deus. Então, não olha para o pastor Tias, nossa, cara, não faz isso. Olha para Deus e fala: Senhor, continue dando graça para esse homem, continue dando graça para os meus pastores, para os meus apóstolos, para a nossa liderança. Faça isso, porque quando a gente coloca homens em pedestal, a culpa é nossa. Às vezes a gente fala assim: fulano caiu feio em pecado. E caiu porque ele subiu em algum lugar. Ninguém cai no reto. Alguém colocou esse cara lá em cima e ele caiu. Tropeça, né? E volta. Mas agora, se ele caiu de um lugar,
Alguém colocou ele lá em cima. Segunda Coríntios capítulo 5 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas já passaram, eis que tudo fizeram novo, todas as coisas. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Pastor Chesco não fez nada por você, quem fez é Deus. Pastor nenhum fez. Então a sua admiração é Deus. Amado, eu tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. E eu vou finalizar aqui. Vocês têm mais 10 minutos? Eu precisava de mais uns 40, mas só 10 tá bom. Vou até beber uma água aqui, porque agora eu vou falar igual... Amado, vou te falar um negócio muito sério. Sabe qual que é o nosso problema como igreja? A palavra que nós lemos no início é: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E nós, o nosso problema é que muitas vezes nós estamos dormindo. Nós como igreja, nós estamos dormindo, vendo a vida passar, velho. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você vai responder depois. Só pensa, não responde não. Se Judas, depois de trair Jesus, esse cara continuasse vivo, mudaria alguma coisa no evangelho? Não me responda. Se Judas, depois de trair Jesus, ele não tivesse morrido, ia mudar alguma coisa no evangelho que você tem hoje? Nós vamos voltar a falar disso. Olha o que diz. O que representava a igreja antigamente, amado, com Jesus? Os discípulos. Os discípulos eram a igreja. A igreja dormiu em 3 momentos essenciais. Primeiro momento, Monte da Transfiguração. O que aconteceu ali? Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele chamou 3 discípulos para estar com ele. Quem são? Pedro, Tiago e João. Representavam quem? A igreja. E ali Jesus se transfigurou diante deles. E eles viram ali Moisés e Elias. Mas olha o relato de Lucas, Rodrigão. Lucas 9:32. Olha o que diz. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono e dormiam. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Eles estavam dormindo. Eu vou te falar o que tem em comum nesses 3 momentos. Primeiro ponto, Monte da Transfiguração, os discípulos estavam dormindo. Esse relato só encontra em Lucas, em Mateus e Marcos não vai falar disso. Em Lucas fala que eles estavam dormindo. Segundo momento, última ceia. Última ceia. João 13, a partir do 25. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, quem era esse discípulo? João. Na última ceia ele inclinou o peito sobre Jesus. E Jesus respondeu, porque é o seguinte, Jesus tinha falado assim, ó: alguém vai me trair aqui hoje, ó. Aí Pedro ele olha para João, que estava pertinho de Jesus, fala assim, era como você fala assim: João, pergunta para Jesus quem é. Porque João estava do lado, Pedro do outro lado da mesa. Ô João, pergunta para Jesus quem é o cara que vai trair. Porque Pedro, quando ele fala isso, a gente entende que Pedro pensou assim: eu não sou e João também não. Porque ele pediu para João perguntar. Ou seja, ele falou: eu não sou e João também não é. Mas pergunta aí quem que é. Aí, aquele discípulo, inclinando a cabeça sobre Jesus, perguntou: Jesus, quem é? Pedro perguntou para Jesus quem era o cara que ia trair. Olha o que Jesus, amado, olha o momento. Eles estavam numa mesa, Jesus e os 12 apóstolos na mesa. Jesus na mesa com a igreja.
Olha o que aconteceu. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus respondeu. João perguntou: quem é o cara? Jesus falou assim: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. É esse cara que vai me trair. Ele respondeu. Mas aí olha o que fala. Tomou, pois, um pedaço de pão, molhou e deu a Judas. Jesus deu a Judas. Ele falou assim: quem eu dei o pão molhado? E ele pegou o pão, molhou, deu para Judas. Ele fez isso na mesa. Aí, olha, a igreja estava lerda na mesa, dormindo. Aí, e após o bocado, entrou imediatamente Satanás em Judas. E Jesus falou para ele assim: faz o que tem que fazer depressa. Aí olha o que fala agora da igreja que estava na mesa. Porém, nenhum dos que estavam à mesa percebeu o que Jesus fez. Pois como Judas era o cara que cuidava das finanças, pensaram que Jesus falou para ele assim: compra mais coisa que a gente precisa, porque a gente vai doar algumas coisas aos pobres. E tendo recebido o bocado, mão molhado, ele saiu. E já era noite. Ou seja, a igreja dormiu no Monte da Transfiguração. A igreja dorme na mesa, os 12 agora. E agora o último momento, no Getsemane. Jesus, no Getsemane, ele sai para orar. Ele sai com os 12. Chega até aqui, ele fala assim: vocês 12 ficam aqui. Não vocês 12, vocês 9 ficam aqui, porque Pedro, Tiago e João, eu quero que eles vão um pouco mais adiante comigo. Esses caras estavam onde? No Monte da Transfiguração também. Vem comigo, eles vão orar um pouquinho mais próximo. Chamou Pedro, Tiago e João. Aí o que a Bíblia fala. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 36. E dizia, Jesus falava: Abba, Pai, tudo te é possível. E se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres fazer. Voltando Jesus, encontrou os discípulos dormindo, e disse a Pedro: Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar comigo durante 1 hora? 1 hora. Aí continuando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus retira novamente, orou repetindo as mesmas palavras. Jesus voltou para Deus e falou: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E quando ele voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que responder para Jesus. E Jesus foi pela 3ª vez: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E fala assim: e veio pela 3ª vez e disse: vocês ainda estão dormindo? Jesus fala assim: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Amado, nós falamos de 3 momentos cruciais para a igreja: Monte da Transfiguração, Última Ceia e Getsemane. Sabe o que tinha em comum nessas 3 coisas? Nos 3 momentos, a Bíblia relata que Jesus estava tratando como seriam os últimos momentos dele, antes dele ir para a cruz. Era como se ali, na Transfiguração, Deus descesse e falasse com Jesus: Jesus, vai ser assim, vocês vão estar na última mesa, você vai anunciar o traidor, ele vai te trair na mesa, vocês vão sair, você vai para a oração lá no Getsemane. No Getsemane, esse que saiu da mesa e te traiu, ele vai trazer os soldados e eles vão te pegar. Isso era o que Jesus estava sendo tratado lá na Transfiguração. Aí na mesa, mesma coisa, Jesus anunciou quem era o traidor, era Judas o traidor. E agora no Getsemane, o último momento antes de Jesus ir para a cruz, ele questiona a Deus: Senhor, não tem condição do Senhor afastar isso de mim não? Ou seja, nos 3 momentos, Jesus estava tratando com a igreja
o que iria acontecer. Agora voltando à pergunta, Judas, se ele tivesse ficado vivo, ia mudar alguma coisa para você ou para mim no Evangelho? A resposta sabe o que é? Não ia mudar nada, porque Judas ia ser como você e como eu, que negamos Jesus todo dia, e todo dia o Senhor está disposto a nos perdoar. Judas ia ser como Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, e Jesus perdoou ele. Mas sabe por que Judas morreu? Porque a igreja dormiu. Porque quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, eles estavam falando dos últimos momentos. Se a igreja tivesse ficado ligada, na hora que Judas traísse, eles procurariam Judas e falaram: Judas, cara, espera, Jesus daqui 3 dias está de volta, você pede perdão para ele e acabou. Só que a igreja dormiu. A igreja, quando Judas ele cai, a igreja não foi atrás para redimir esse camarada. Sabe por quê? Porque a igreja não sabia o que ia acontecer. Por que eu não sabia? Porque estava dormindo. Então, se Judas tivesse ficado vivo, não mudaria nada do Evangelho, para você nem para mim. Ele seria só mais um cara que, como todos nós, peca diariamente, incansavelmente, e Deus está disposto a nos perdoar, todos os dias. Então é tempo de acordar. Você está aqui comigo? O louvor já preparou uma canção. Amado, os samaritanos não receberam Jesus. Quando Jesus, em Lucas 9, pessoas começam a seguir Jesus, ele fala assim, as pessoas falam assim: Senhor, vamos contigo onde quer que tu fores. E Jesus fala assim, ó: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está falando que ele não tinha casa, amado. Ele está falando o seguinte: você quer mesmo me seguir? Você está disposto a pagar o preço do que é andar comigo? Por que você acha que todos os discípulos fugiram na hora que Jesus foi capturado? Porque se eles tivessem ficado, todos eles seriam capturados. E agora, amado, eu quero só te deixar algo aqui, que é a essência do seguir a Cristo. Vocês já ouviram falar o termo os pais da igreja? Sabe quem são os pais da igreja? São aqueles camaradas que logo após a morte de Jesus, aqueles caras que levantaram e começaram a instruir a igreja, entre eles os apóstolos, foram pais da igreja. É aqueles camaradas que no primeiro século começaram a pregar as verdades de Jesus. Esses camaradas são aqueles caras que sistematizaram a apologética, a bibliologia, teologia em geral. Esses caras são aqueles caras que preparou todo o material. Esses são os pais da igreja. Agora deixa eu te mostrar alguns finais que esses caras tiveram. Você está me ouvindo aqui? Ó, Clemente de Roma foi um pai da igreja. Olha o que aconteceu com Clemente de Roma. Ele foi preso. Ele pregou dentro das prisões. E eles falaram com ele: para com isso, nega o seu Deus. E ele não negou. Até que um dia amarraram uma pedra no pescoço dele e mandaram ele no mar. O tempo desse cara chegou. Aí nós temos um outro camarada chamado Inácio de Antioquia. Ele viveu num período onde tinha um governador chamado Trajano, um imperador. Não havia uma perseguição aberta aos cristãos, mas era assim: se eu denunciasse um cristão, ele era preso. E denunciaram esse camarada, pastor Wesley, Inácio de Antioquia. Quando ele foi preso, a igreja começou a se movimentar para liberar esse cara, mas ele mandou um recado para eles, Kevin. Ele falou assim: não tentem me libertar, eu quero morrer por amor a esse Deus. Não venham me libertar. Aí nós temos outro cara, Policarpo de Esmirna. Esse cara foi capturado também. E eles falaram assim: nega o seu Deus, que a gente te libera.
Ele falou assim: eu sirvo ao meu Deus por 86 anos, Ele nunca me fez mal nenhum. Como é que eu blasfemaria contra o meu Deus agora? Acenda logo esse fogo. E ele ainda disse assim: esse fogo que vocês estão acendendo, ele vai apagar rapidamente, mas o fogo do inferno que os aguarda é eterno. E ele ainda terminou, pastor Ezra: para mim é uma honra morrer pelo Cristo que eu preguei a minha vida toda. Para finalizar, Justino Marte, esse camarada era um defensor da Bíblia, da palavra de Deus, era um apologeta. Ele foi denunciado, foi levado ao imperador. Quando ele chega lá, ele falou com o imperador assim: hoje você está me capacitando eu viver um sonho que eu tinha, de morrer pelo Deus que eu anuncio. Me mata logo. Amado, o tempo está aí, está passando. Vai chegar um tempo em que todos nós, você e eu, estaremos diante do grande trono branco. E a gente vive como se nunca fosse para lá. A gente vive como se Deus, pastor Wesley, não voltaria nunca. Ou nós somos novos, cheios de vigor, de vida, de força. E eu penso: não, eu estou com toda a saúde. Vai demorar eu morrer. Amado, você pode sair daquela porta ali e acontecer alguma coisa com você, uma catástrofe. Você ser atropelado, uma bala perdida, ou você dá um piripaque agora no banco aí. Com toda a sua saúde, você vai ter que chegar diante de Deus, se apresentar diante dele. Então a manha não é: vou me preparar para a minha velhice e eu servir ao Senhor. Não, esteja preparado agora. O tempo é: se prepare agora. Você está aqui comigo? E para não deixar você com medo, a última página da Bíblia, amado, nós temos um spoiler. Nos dias de preocupação, eu não gosto de spoiler de filme. Se eu for ver um filme, alguém me falar alguma coisa, eu nem quero nem ver o filme mais. Mas se tratando do Evangelho, nós temos um spoiler aqui. Só lê a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. Olha o que está escrito, amado. Apocalipse capítulo 22, os 2 últimos versículos, 20 e 21. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O spoiler, amado, é: tudo vai dar certo. Foca em Jesus. O tempo hoje é: volte às origens, volta no dia do seu chamado e faça. Você está aqui comigo? Aplauda ao Senhor, amado, nessa manhã.